Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Então, a professora Catila está aqui mais uma vez para nós iniciarmos a nossa aula de ciências de hoje, dia 16/6/2020. E essa é a segunda aula nossa desse mês, tá? E eu peço que vocês continuem prestando bastante atenção nas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem continuar mandando perguntas no WhatsApp, pode me ligar, eu estou à disposição de vocês, tá? A professora está aqui para ajudar, para colaborar, para que a gente consiga passar essa época de pandemia com as atividades remotas vinculantes à distância, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os seres vivos e não vivos, que nós já vimos. E vamos dar continuidade na aula passada, que é sobre as plantas. Vocês se lembram o que nós estudamos na aula passada? Nós estudamos as características de uma planta, quais são as partes dela e para qual a função dessas partes, quais são as características dela, né? Então, uma planta é formada por caule, folha, flor, fruto, semente e a raiz, né? Não podemos esquecer disso. E cada uma delas tem uma função para manutenção dessa planta. Não esquecendo que tem fatores externos que influenciam no desenvolvimento da planta. Por exemplo, para a produção do seu próprio alimento, nós precisamos de água, ar e os nutrientes, que vai fazer a fotossíntese, certo? Então, dando seguimento a essa aula, nós hoje vamos estar estudando as plantas e o meio ambiente. Qual que é a relação das plantas, o meio ambiente e os seres vivos? Os seres vivos precisam das plantas? As plantas precisam dos seres vivos? E o meio ambiente? Qual que é a relação dele? Então, nós vamos estar estudando isso. A professora pede para vocês assistirem. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo novamente e estudem, tá? Esse momento em casa é essencial para vocês estarem estudando, tá bom? A professora Catila tá com saudade de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, pais e mães, pelo apoio, pela ajuda que vocês estão fazendo nesse momento com as atividades com seus filhos, tá bom? Vamos continuar a nossa aula. A professora vai fazer igual a aula passada. Eu vou diminuir aqui, eu vou ficar aqui no cantinho para mim poder ir explicando para vocês a nossa aula. Combinado? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos fazer uma revisão, onde nós vamos relembrar como que são os seres vivos e os elementos não vivos que nos cercam. Então, vamos lembrar aquela aulinha que a gente fez, qual que é o ser vivo, qual que é o tamanho, qual que é o pelo, onde que ele vive, como que ele se reproduz. Nós vamos estar estudando isso hoje. E também vamos fazer um estudo sobre as relações das plantas com o meio ambiente. Nós sabemos que os seres vivos, eles têm um contato muito íntimo com o meio ambiente onde eles vivem. O meio ambiente, ele influencia demais nos seres vivos e outros. Por exemplo, as plantas e os animais, eles dependem de componentes e características do meio para crescer. Então, esses animais, essas plantas, eles precisam do meio ambiente para eles nascerem, para eles se reproduzirem, para eles morrerem, né? E ao longo da sua evolução, muitas espécies se desenvolveram para resistir certas limitações. Então, por exemplo, a girafa. Por que a girafa tem aquele pescoço grande? Porque ela tinha que pegar os frutos nas árvores mais altas. Então, ela teve que se adaptar ao meio ambiente. Então, essas condições do meio ambiente, elas são necessárias para que as plantas e os animais vivam
em plena interação com o meio ambiente. Então, é muito importante a manutenção da vida na Terra, pois assim vamos ter o equilíbrio no planeta Terra. Tá bom? Vamos então dar sequência. Em nossas residências, sabemos que vivem diferentes espécies, seres vivos e não vivos. Nos quais são eles? Pessoas, os animais, as plantas, os eletrodomésticos, móveis, tudo isso está dentro da nossa casa. E nós podemos classificar eles como seres vivos e não vivos. Por exemplo, os seres vivos são aqueles que nascem, que crescem, que se reproduzem e morrem. E os elementos não vivos, o ser não vivo, eles não apresentam nenhuma característica dessa. Eles não nascem, eles são produzidos, eles não se reproduzem, tem alguém que faz alguma coisa a mais. Por exemplo, a televisão. A televisão é um ser vivo ou não vivo? Ela é um não vivo, porque ela não tem vida. Alguém vai montar uma TV. E para ter várias TVs, alguém vai construí-la. Então, ser vivo é algo que tem vida e não vivo é aquele que não tem vida. Vamos fixar bem esse conteúdo de seres vivos e não vivos. Observe atentamente esta imagem onde tem os seres vivos e os elementos não vivos. Não se esqueçam que os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como as plantas e inclusive nós, o homem. Também tem os fungos, as plantas, algas, os protozoários e as bactérias. E os seres não vivos são aqueles inanimados que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo, as pedras. Então, tudo que não tem vida é classificado como seres não vivos. Olhando a imagem ali ao lado, o cachorrinho é um ser vivo? Sim ou não? Sim, ele é um ser vivo. Porque ele tem vida, ele nasceu, ele vai se reproduzir e ele vai morrer. Aquela árvore, ela é um ser vivo? Sim ou não? Sim, ela é um ser vivo, porque a planta nasce, ela cresce, ela vai se reproduzir e depois ela morre. Outro exemplo ali do lado, dos seres não vivos. Aquelas pedras que estão desenhadas ali, elas são seres vivos, sim ou não? Não, elas não são seres vivos. Por que, professora, essas pedras não são seres vivos? Porque elas não têm vida, não possuem vida. Olha a água. A água é um ser vivo, sim ou não? Não, ela não é ser vivo. Por quê, professora? A água ela não possui vida. Ela é considerada como elemento da natureza. Tá bom? Então, o conteúdo Relações das plantas com o meio ambiente, nós vamos estar estudando quais são os locais e os métodos de cultivo das plantas e que relação essas plantas têm com os outros seres vivos. Por quê? As plantas são importantes para que os seres vivos eles sobrevivem. Além de servir de abrigo para muitas espécies, como as aves, as plantas também servem de alimento de suporte. Por exemplo, o sabiá. O sabiá, ele utiliza as árvores como abrigo. O sabiá é um passarinho, hein? Além disso, a árvore serve para ele construir o ninho dele. Ele utiliza várias outras plantas secas para estar construindo esse ninho dele. Outro exemplo da relação entre plantas e meio ambiente. Tem espécies animais que se alimentam de plantas,
Como eu disse para vocês anteriormente, a girafa. A girafa, ela teve que sofreu uma alteração, uma modificação no seu corpo, com aquele pescoço super grandão, para quê? Para pegar o alimento nas árvores mais altas, né? Então, precisa do meio ambiente para a planta, para as frutas, para os animais se alimentar também. Muitas plantas servem de suporte para outras espécies de planta também. Tem plantas que vivem sobre outras plantas. Como, por exemplo, na aula passada a professora falou para vocês da bromélia, né? A bromélia, ela fixa as raízes dela sobre o caule de uma outra árvore para ela ter que sobreviver. Ok? Então, vamos dar sequência estudando essa relação entre plantas e o meio ambiente. Como que a gente tem que cuidar isso, porque nós precisamos de todo esse ciclo para a nossa sobrevivência. Uma das coisas mais importantes que acontece entre a interação plantas e meio ambiente é o fato da polinização. A importância do transporte do pólen, que é esse melzinho que tem ali, é onde vai acontecer o surgimento de novas plantinhas. Então, ocorre quando esses grãozinhos de pólen de uma flor vai para a outra. E isso é feito através do que, professor? Esses pólen, eles são transferidos através dos seres vivos, como tem na imagem aí, as abelhas, né? Podem ser através das borboletas, da joaninha, que está na imagem, dos besouros, dos morcegos, das aves e outros animais, que eles podem fazer isso. Eles pegam os grãos de pólen da flor e levam para um outro lugar. Eles transportam para uma outra flor. E aí que acontece a reprodução de uma determinada espécie. Não se esquecendo também que existem os fatores ambientais. O que é isso, professor? Os pólens são transferidos através também de vento, através da água, às vezes a chuva que cai, ela também faz esse transporte do pólen de uma planta para outra. Então, graças a essa interação, animais, plantas, o meio ambiente se reproduz e nós vivemos em harmonia com ele. Atenção, alunos, cuidando do nosso meio ambiente. No livro de ciências, na página 14 e 15, vocês conseguem observar a imagem onde Marina está passeando. Observem bem o desenho. O parque em que a Marina está passeando está limpo e organizado. Devemos organizar os ambientes em que vivemos e que estamos visitando. Por que será que o parque que a Marina está passeando está limpo? Por quê, pessoal? Por que o parque, que está aí na imagem do seu livro, está limpo? Porque os seus frequentadores, eles não jogam o lixo no chão. Eles estão preservando o meio ambiente. Quem são os responsáveis por manter essa limpeza? Os frequentadores, que são as pessoas, e os órgãos públicos. Então, eles são responsáveis por cuidar para que não tenha sujeira ou bagunça nesse local. Agora eu pergunto para vocês, o que é necessário para manter um local bem cuidado? Prestem bastante atenção nesses dois ambientes da imagem. Em uma imagem, tem uma família num local muito bagunçado. Olha as crianças. Por hora, elas estão se divertindo. Mas olha a cara dos pais.
Os pais estão muito nervosos, chateados, e isso prejudica a saúde mental das pessoas no ambiente. Então, logo após as brincadeiras, as atividades da escola, nós devemos cuidar, organizar o nosso ambiente. Nós temos que manter o ambiente, a limpeza muito bem feita no ambiente em que nós vivemos. Temos que guardar os brinquedos, arrumar o quarto, colocar as roupas sujas no cesto, né? Guardar as roupas limpas no guarda-roupa, ajudar a levar o lixo, os resíduos orgânicos para a reciclagem nas lixeiras certinhas. Devemos deixar os nossos pertences no lugar. Essas atitudes podem se tornar hábitos saudáveis para cuidar do ambiente que nós vivemos. Agora observem essa outra imagem. É um terreno baldio e nesse terreno com certeza tem vários tipos de lixo. Temos o lixo orgânico, temos papel, papelão, temos plástico, vidro, podemos até ter lixo hospitalar nesse local. E isso vai proporcionar para nós e para o meio ambiente ações prejudiciais. Nós podemos adquirir doenças através desse local, né? Não vai ter plantas nesse local. Então, devemos cuidar, temos que denunciar esse tipo de ação que geralmente as pessoas fazem jogando lixo no local errado, prejudica a nossa saúde. Aí pode ter o pernilongo da dengue, pode ter a proliferação de ratos que traz doenças para nós, né? Tem um monte de bichinhos que se proliferam nesse local, que nascem, que se reproduzem nesse local, que prejudica a nossa saúde. Então, vamos organizar esses ambientes bagunçados, cada um fazendo a sua parte. Vamos reciclar e proteger o meio ambiente. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástico no vermelho, plástico no vermelho, plástico no vermelho, plástico no vermelho. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul. Vamos fazer uma breve reflexão sobre hábitos em relação ao meio ambiente. Olhem a imagem. O que a menina está fazendo? O que essas crianças estão fazendo nesse meio ambiente? Sim, elas estão reciclando, elas estão pegando o lixo que está no chão. Então, nós devemos nos preocupar em separar o lixo para a reciclagem. A quantidade de lixo, que são os resíduos produzidos por nós, seres humanos, é muito grave para o problema ambiental. Então, quanto mais lixo a gente produz, pior é para o meio ambiente. Então, nós não devemos produzir tanto lixo. Nós podemos fazer reciclagem. Então, através da reciclagem, nós vamos ajudar a reduzir o volume desses resíduos descartados. Para produzir o que consumimos, é necessário retirar os recursos do meio ambiente. E a reciclagem minimiza essa atividade. Então, aí nós temos as lixeiras. Olha que lindas essas lixeiras.
Essas lixeiras servem para fazer a separação do lixo para a reciclagem. Ela vai ajudar a preservar o meio ambiente, diminuindo o lixo, né? Os lixões não vão estar cheios de coisa feia lá, os aterros sanitários, né? Então, o meio ambiente, ele vai agradecer se nós não jogarmos tudo isso no meio ambiente. Se nós colocarmos dentro dessas lixeiras aí, vai ter um destino apropriado. Alguém vai fazer uma reciclagem com esses resíduos. Então, nós devemos transformar esses materiais para esse lixo em materiais que nós vamos poder utilizar novamente. Então, observem as cores das lixeiras. O azul é para colocar o plástico, o vidro no verde, o metal no vermelho e o amarelo, o papel. Prestem atenção no vídeo que a professora vai pôr para vocês e é para vocês cantarem. Olha o recado que a turma da Mônica vem mostrar para nós sobre os cuidados com o meio ambiente. Vamos prestar atenção? Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A Terra tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. Tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar. É um plano pra ajudar o planeta. É simples. Cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Agora sim. Então, vamos agora estudar um pouquinho sobre alguns locais onde as plantas são cultivadas. Como exemplo, nós temos o pomar, que é onde são plantadas árvores frutíferas. São árvores que dão frutos. E elas geralmente são plantadas nos sítios, nas fazendas, onde tem um espaço maior para que tenha essa produção desses frutos. Então, pomar é um local onde tem plantas frutíferas, árvores frutíferas. Já o jardim é um outro local, porém, nesse espaço, no espaço livre, para mostrar alguns tipos de flores, plantas da natureza. E não precisa de muito espaço, por isso que também esse espaço, dito como jardim, pode ser feito em casa. Na sua casa tem jardim? Geralmente nos jardins são colocados somente plantas, flores, rosas, são ornamentais, é um colorido. Um outro local onde as plantas podem estar inseridas é na horta. A horta é um local onde são cultivados os legumes e as hortaliças. Pode ser plantados também temperos, ervas medicinais. As hortas, geralmente, elas estão localizadas em um terreno onde tem bastante sol, onde tem vento, com uma terra bem fértil, onde pode ser adubada. Então, é ali que saem as nossas verduras. Um pouco diferente da horta tradicional, que é a horta que vai no solo, que tem que ter uma adubação diferente, a horta hidropônica, ela tem as raízes das plantas que ficam submersas na água. Observe o desenho. As plantas, elas são plantadas, as verduras são plantadas em canos de PVC.
Então, elas ali, através da água, elas recebem os nutrientes que vai fazer com que essa verdura se desenvolva sem precisar da terra. Então, a horta hidropônica não precisa da terra. O cultivo é simples e não tem presença de bichinho, de pragas. Então, há dois tipos de horta. A horta tradicional, que vai à terra, e a horta hidropônica, hidropônia, que vai somente à água, onde as raízes vão ficar submersas na água. Atividades para serem feitas no livro. Prestem bastante atenção nesse momento. No caderno de ciências, vocês vão fazer apenas o cabeçalho. Vão colocar o nome da escola, o nome do aluno, o dia de hoje, coloca ciências e o nome da professora Catiúla. Aí, o que vocês vão copiar também? Essas páginas das atividades. Página 14 e 15, você vai fazer o exercício 9, 10 e 11. Na página 18 e 19, você vai fazer o exercício 3 e 4. Na página 29, você vai fazer o exercício 1, 2 e 3. Então, pessoal, vocês vão pegar o livro de vocês, vai abrir na página e vai responder no livro. No livro, ok? Professora, mas o que eu tenho que fazer no caderno? No caderno, você vai só escrever o cabeçalho certinho e quais são os exercícios que vocês vão ter que fazer. Tem que estar registrado no caderno qual que é a tarefa. E não é para copiar as perguntas que estão no livro. Não é para copiar as perguntas que estão no livro. É para responder apenas no livro e pronto. Tira a foto do livro e manda para a professora Catiúla, junto com a foto do caderno. Tem que estar registrado no caderno também. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, liga para a professora, manda o WhatsApp que eu respondo vocês. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Essa dinâmica que nós fizemos sobre entender qual que é a relação das plantas com o meio ambiente e os outros seres vivos, tá? Volta o vídeo de novo, assiste, né? Foi muito interessante estar trabalhando esse conteúdo com vocês e até mais, fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, que logo a gente volta, tá bom? Tchau, pessoal!